Olá, tudo bem? Aqui é a Ana Tex e eu estou gravando essa palestra aqui para falar sobre a minha volta ao mundo, né? Sobre nomadismo digital e o que eu fiz durante um tempo. Eu trabalho com marketing digital, eu dou treinamentos online e isso me propicia essa liberdade geográfica, né? Então, é algo muito possível, né? As pessoas têm que saber que é super possível, porque realmente, se você tem algo online digital, que você não tem estoque, você não precisa estar em um lugar físico, porque você pode fazer de qualquer lugar. Então, é bem possível. Então, vou falar um pouquinho da história que eu trabalhei em empresas, trabalhei como secretária quando tinha 16 para 17 anos, fiz faculdade de hotelaria, que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, mas me deu uma boa visão de administração. Trabalhei em logística, depois fiz pós-graduação em marketing e já tinha ido para a Austrália, e isso me deixou com muita vontade de conhecer outros países, porque eu adorei conhecer novas culturas. Bom, aí o que aconteceu? Quando voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com marketing, fiz pós-graduação em marketing, comecei a trabalhar nessa área, me apaixonei por essa área e depois eu comecei a dar treinamentos para as empresas que eu atendi. E dando treinamento nas empresas, eu me apaixonei por dar aula. Mandei um currículo para uma faculdade, comecei a dar aula em faculdade. E fiquei nessa faculdade dando aula de marketing, tá? Depois que eu estava nessa faculdade, o diretor lá me perguntava muitas coisas, muitas ideias, porque eu trabalhava com marketing, e ele acabou depois me promovendo para a coordenação de cursos de pós-graduação. Então, eu tinha uma empresa nessa época que fazia prospecção de clientes através de telemarketing e eu comecei a usar a minha empresa para poder bombar os cursos de pós-graduação, trazer mais alunos para esses cursos de pós-graduação e a gente conseguiu, tanto que eu ganhei até um prêmio, porque a gente conseguiu, porque a gente fazia um trabalho muito diferenciado. Na época, o digital ainda não era assim tão grande como é hoje, né? Existia o Orkut, só para você ver que é meio antigo, né? Então, eu comecei a ir muito bem nessa faculdade, até que eu fechei minha empresa porque eu recebi uma proposta de ser diretora dessa faculdade. Fiquei com medo, né? Mas fui com medo mesmo, porque eu tinha 27 anos na época, eu pensei, bom, não sei se eu tenho capacidade de segurar essa bronca aí, mas fui, gostei, mas mudou muito a minha vida, porque eu estava totalmente escrava daquela faculdade, escrava daquele trabalho. E fiquei muito estressada na época e tudo mais. Bom, o que aconteceu é que eu depois saí deste cargo e comecei a prestar consultoria para empresas, porque eu já estava até bem confiante assim que eu conseguia trazer resultados para empresas. Comecei a criar essas consultorias para pequenas empresas, tipo salão de beleza, loja de sapato, concessionárias, enfim, da minha cidade. Então, negócios locais que precisavam de atrair mais clientes. E aí o Facebook já estava indo bem naquela época. E eu comecei, então, a prestar esse tipo de consultoria, que foi muito gostoso, mas eu também fiquei escrava do tempo, escrava de estar na minha cidade, porque os meus clientes ficaram muito dependentes do meu trabalho. E eu dava muitos conselhos para os meus clientes, eu dava praticamente aulas para eles de como funcionava, até porque eles precisavam criar conteúdo para a internet, que eu trabalhava com marketing digital, e eu precisava que eles me ajudassem, então tirassem uma foto, mandassem para mim e tudo mais. E eu pensei, por que não criar um treinamento, né, em que eu pudesse ajudar pessoas? E eu fiz isso na minha cidade, criei um treinamento. Na época eu tive que dar convites para os treinamentos, porque não tinha muita gente querendo esse tipo de coisa. Muita gente achava que Instagram era só para postar look do dia e comida. Só que eu sabia que podia mais, né? Mas as pessoas não acreditavam muito, então, né? Só que aí eu pensei, por que não fazer isso online? Porque eu posso atrair muito mais gente. E foi aí que eu comecei a trabalhar com treinamentos online. Foi difícil no início, porque não tinha muito conhecimento sobre essa área. E tinha de conhecimento, era uma coisa muito mais tradicional, de Moodle, não sei se você conhece Moodle, mas era o tipo de plataforma que tinha na faculdade, era algo muito diferente. E eu realmente tive que descobrir muita coisa de como fazer isso. Eu lancei meu primeiro treinamento que chamava Insta Negócios, de Instagram para Negócios. Por quê? Por que eu comecei com esse treinamento? Porque eu sabia várias coisas de trazer clientes, que era Google, blog, YouTube e tudo mais, mas eu queria começar por uma coisa só porque eu não sabia fazer um curso online, né? Bom, e aí eu comecei a fazer esse curso online, foi muito bem. As pessoas começaram a gostar de conteúdo que eu dava na internet gratuitamente.
E depois de mais ou menos uns 4 ou 5 anos depois disso, eu me tornei realmente uma referência na minha área. E aí eu comecei a perceber que eu estava muito tempo dentro da minha casa, porque eu trabalho dentro da minha casa também, né? Dentro da minha casa, os meus amigos me falavam que eu vivia numa bolha, e realmente eu vivia, porque eu gostava muito do que eu estava fazendo e eu estava crescendo muito no meu negócio. Só que eu percebi que eu poderia fazer aquilo de qualquer lugar do mundo. E eu percebi isso por várias questões que aconteceram comigo, por ver que eu poderia aproveitar muito mais a minha vida, entendeu? E aí eu resolvi que eu ia sim começar a viajar e trabalhar. E para isso eu fiz um caixa de 6, aí vão as dicas, né? Para quem quer saber. Primeiro, então eu me preparei para isso e meu negócio já estava funcionando, já estava bem. Mas eu precisei fazer um caixa de 6 meses de urgência. Por exemplo, eu pensei, se eu viajar, eu não sei quando que eu vou voltar. Pensei assim, não quero ficar com compromisso de saber quando que eu vou voltar. Eu quero ir podendo voltar daqui 6 meses, um ano e tal, mas mais pensando 6 meses, para poder me acostumar com isso também. Então eu fiz um caixa de 6 meses que se eu não faturasse nada, zero, não tivesse nenhuma venda, eu ainda conseguiria continuar viajando. Então foi feito esse caixa de 6 meses da minha empresa. Obviamente, né, que eu não contei com isso, né, porque realmente isso é mais uma urgência, mas lógico que se eu não vendesse nada eu ia ficar desesperada, né. Mas para ter uma tranquilidade. O que aconteceu é que eu fiz também metas para minha empresa de vendas. Então, foi muito bom porque todos os meses a gente conseguiu bater a meta. Então, foi legal, porque eu vi que é possível. Então, fiquei mais tranquila. Mas, por que eu estou de volta, né? Porque estou de volta. Ah, e para onde eu fui, né? Fui para Portugal primeiro, porque tem voo direto e eu moro perto do aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto maravilhoso, que tem voos internacionais também e tem voo para Portugal pelo Azul e fui para Portugal. De Portugal, eu acabei indo, aí eu conheci o Casal Partiu, que é um casal de nômades, e eles escreveram um livro que eu comprei na época, que eu tava assim, será que eu vou conseguir fazer sozinha? Aí comprei o livro deles e fiquei em contato com eles. E eles estavam na Sérvia, então de Portugal eu queria chegar até eles, independente de onde eles estivessem. Eles adoram ficar no leste europeu, então eu fui para lá. Mas aí o que eu fiz? Eu fui até a Holanda, né? Porque na Holanda, aliás, eu fui depois para Espanha, fui para Gibraltar e tal, e depois eu fui para Holanda, porque na Holanda tem voo para a Sérvia direto, não tem voo de Portugal para a Sérvia, né? Até porque quem vai para a Sérvia, né? Pouca gente. E aí eu fui porque o casal partiu estava na Sérvia, e aí eu peguei várias dicas com ele. Aliás, eu recomendo, viu? Vocês que querem ser nômades digitais, seguem o Casal Partiu, compre o livro deles, que foi ótimo, e fique em contato com eles, porque foi maravilhoso. Eu tomei café com eles, eu fiquei doente nessa época, então eles me ajudaram, fizeram até uma sopa para mim. Então, é muito bom você ter pessoas que estão vivendo isso também, que você está vivendo, que você quer viver, porque eles vão te dar várias dicas, não só eles, mas outros nômades que estão por aí, que sejam receptivos, porque você vai pegar várias dicas, você vai ver várias histórias, você vai se inspirar e você vai conhecer lugares, você vai ver como que as pessoas vivem, e eu amo isso. Então eu fiquei apaixonada por tudo, mas eu não gostei muito da Sérvia, pra falar a verdade, entendeu? Então, porque o pessoal fuma em restaurante, fica aquela sauna de cigarro e tudo mais. Então, eu fiquei muito doente lá. Então. Bom, aí eu perguntei para eles, qual que é o melhor lugar que vocês já foram, mais legal? Eles falaram de Odessa, na Ucrânia. E aí eu fui para Odessa, tá? Aí de lá eu fui para Turquia, depois eu fui para Austrália, depois Nova Zelândia, depois fui para Singapura, enfim, Tailândia, Nepal, Estados Unidos e Brasil. Bom, o que aconteceu? O que eu achei legal, né? Quando eu vi que eu conseguiria vender e continuar viajando sem muita preocupação, eu comecei aí, deixa a vida me levar, entendeu? Então eu não fiz planos muito, eu vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, não, esse dia eu vou pra cá. Eu gosto do tal do pinga-pinga, entendeu? Eu vou, fico, tá legal aqui, se não tá, eu vou pra outro lugar. Eu gosto disso. Mas eu sei que para muita gente esse não é uma realidade tão interessante, por quê? Porque às vezes a pessoa precisa se planejar, senão vai acabar o dinheiro. Mas eu me dei a esse luxo, porque eu estava conseguindo vender, tá? E eu gosto de viver isso. Então, por exemplo, uma amiga minha ia estar em Singapura e eu sabia, bom, tá, então eu preciso encontrar minha amiga em Singapura.
Então eu tinha algumas, é como se eu tivesse alguns objetivos traçados, mas nada muito preso. E, gente, eu sou Libra, né? Sou ar. É muito difícil segurar o ar, né? Então, eu não posso ficar muito presa, assim, a grandes planejamentos. Eu tenho alguns, mas eu preciso ter uma flexibilidade. Então, o que aconteceu? Eu tenho um ex-cunhado que mora em Sydney, na Austrália, e aí eu falei, eu vou te visitar. Aí fui, porque eu já tinha ido para a Austrália, eu adoro a Austrália, na verdade. Fui, tirei o visto para a Austrália, porque precisa de visto. Isso é importante também, você ver o que precisa de visto e o que não precisa. E, é importante falar, Ucrânia, você não precisa de visto para a Ucrânia, e você pode ficar até 3 meses, então é fora do espaço Schengen, então você meio que sai da União Europeia, né? E é bom porque você consegue ficar por lá, né? Tava muito frio lá, muito neve e tudo mais. Bom, aí eu fui para a Austrália e coisas legais assim que eu vivi e que eu dou a dica para vocês. Eu fiquei em Couchsurfing já, que é hospedagem gratuita, que é uma comunidade. Tem que checar bem no Couchsurfing, mas eu fiquei em Couchsurfing, consegui carona através de Couchsurfing. Quando eu estava na Nova Zelândia, eu peguei uma carona com uma chinesa que estava viajando pela Nova Zelândia de van. Então são coisas que eu gosto, mas é lógico que você, como bom brasileiro, pode ficar muito preocupado. Ai, será que é seguro? Gente, geralmente Nova Zelândia, Austrália são países super seguros. Porém, né, ninguém é chongo de fazer as coisas sem verificar. É lógico que você vai verificar o perfil da pessoa, recomendações que ela tem, perfil de Facebook. Obviamente, eu fui conversar, era uma chinesa, era uma mulher. Eu fui conversar com ela antes de topar, e antes dela topar, ela também pediu minhas referências antes para topar carona. Foi legal? Foi. Óbvio que teve também problemas aí, entendeu? Mas foi legal. Que mais? Eu fiquei em muito Airbnb. Eu amo Airbnb. Amo Airbnb. Principalmente, eu tentei pegar Airbnb de pessoas empreendedoras, tá? Que você vai ver pelo perfil, o que a pessoa faz. E por quê? Porque eu queria trocar essa experiência com empreendedores também, do que eu faço, e eu queria fazer uma pesquisa de mercado para ver se o que eu faço tem demanda naqueles países. Então, na Nova Zelândia, eu fiquei na casa de um cara que trabalha com multinível e eu dei várias dicas para ele. Ele ficou muito assim impressionado e eu comecei a pensar, poxa, dá para fazer um curso em inglês e tal. Então foi muito gostoso, né? Esse tipo de troca. Depois fui para a Tailândia e aí eu ganhei um treinamento nos Estados Unidos e aí eu voltei e pensei, já que eu vou estar nos Estados Unidos é mais fácil ir para o Brasil, porque tem voo direto, né? E aí eu vim para o Brasil. E voltando no Brasil agora, nesse momento, né, que eu estou aqui, esses 3, 4 meses eu estou totalmente focada em criar novos produtos. Então, uma vez que eu estou aqui, eu aproveito para ver a minha família, para ficar muito com a minha família, mas aproveito para colocar muita coisa no ar, coisa nova. Por quê? Porque eu vou viajar de novo. Porque esse estilo de vida, para mim, é o que eu adotei para mim. Eu não vou ser uma pessoa que vou ficar fora do Brasil o tempo todo. Eu pretendo, eu amo meu país, e eu venho para cá e eu preciso estar aqui. Aqui eu tenho toda a minha estrutura, aqui eu tenho minha base, eu tenho meu cenário que eu gosto, eu tenho tudo. Então, aqui é onde eu me conecto. A minha irmã trabalha comigo, então eu me conecto com ela pra gente trocar muita ideia. Mais uma vez que eu tô aqui, eu fico extremamente focada em colocar coisa nova no ar para eu poder depois viajar e só mais divulgar, fazer uma coisa ou outra mais trivial, de atualizar uma aula, mas não de fazer grandes coisas. Por exemplo, criar um curso online é uma coisa que dá um trabalho gigante, né? Gigante, de gravação, de pesquisa, de colocar isso no ar, de colocar páginas de vendas. Então, eu aproveito quando estou aqui no Brasil, porque aí família, prioridade, trabalho, fazer uma academia, e é isso. Em algum evento de vez em quando, mas assim, eu tenho muito foco hoje e hoje eu tô falando não para muita coisa. Ou às vezes uma palestra ou outra que surge também. Então, essa foi a minha experiência. O que eu pretendo fazer daqui para frente é continuar viajando, que eu gosto muito, talvez com um pouquinho mais de planejamento, agora com vários outros treinamentos que eu vou conseguir vender. E eu pretendo sim pesquisar um pouco mais a fundo, porque é muito legal quando você vai fazer uma pesquisa, porque você faz uma pesquisa preliminar e agora pesquisa mais a fundo para conseguir colocar conteúdos em outras línguas e internacionalizar o meu negócio.
É um estilo de vida, é uma paixão, porque você conhecer o mundo não tem preço, você ter essa possibilidade. Eu recomendo para todo mundo que tem conhecimento, colocar o seu conhecimento na internet. E, obviamente, você vai ter que ralar muito, pensar muito, trabalhar muito e afiar o seu machado, né, como dizem, porque depois que você vai realmente começar a vender, e aí quando você começa a realmente vender e ter credibilidade, você vê que é possível você fazer isso de qualquer lugar do mundo. Mas, para quem está começando, eu recomendo você fazer um teste, de repente, no Brasil mesmo, em algumas capitais, vender palestra e tal. Então, existem várias possibilidades para isso. Siga outros nômades digitais também, para você entender como que eles funcionam, porque cada um funciona de um jeito, cada um vende uma coisa. Aliás, eu fui para Chiang Mai, na Nova Zelândia, na Tailândia, que tem vários nômades digitais. Tem países muito baratos que você consegue ser um nômade mesmo com não tanto sucesso, de repente, mas você pode estar num outro lugar do mundo. Eu prefiro ser nômade com mais segurança. Eu gosto de ter a segurança de que eu estou vendendo bem e que eu posso, sei lá, posso sair fora da rota. Digamos que eu quero ir para um lugar que surgiu uma oportunidade para um lugar muito top naquele momento. Sei lá, eu tô na Nova Zelândia e surge de eu ir para Samoa, sei lá. E aí eu não tenho dinheiro, não posso ir. Então eu não gosto. Por quê? Porque você precisa de visto para Austrália, por exemplo. E não é fácil conseguir o visto. Então, como é que você perde as oportunidades, né? Então, eu gosto de ter essa flexibilidade, porque para mim não importa ter um super carro, entendeu? Essas coisas assim. Para mim importa a experiência de eu estar num lugar, de eu conhecer como as pessoas vivem lá, de eu conhecer a comida de lá, de eu conhecer as coisas gostosas. Então, por exemplo, no Nepal, foi muito legal que eu morei lá com fiquei de hóspede durante uma semana na casa de uma amiga. E tudo que eles falavam, vai, vamos fazer tal coisa, vamos, porque é uma oportunidade você estar naquele lugar sendo recebida por aquele povo. Então, eles me chamaram até para ir no cinema ver um filme indiano de Bollywood que não tinha legenda em inglês. E eu falei, não, vamos, vamos. Ah, ela falou, mas será que você vai gostar? Porque você não fala. Eu falei, não, eu quero ver. E aí eu fui. Então, acho que isso é importante, você entrar na cultura, porque muda muito sua cabeça. Você começa a entender outros valores, por que que as pessoas fazem isso, por que que você faz diferente, você se conhece. E é incrível você saber que você pode se virar em qualquer lugar do mundo, inspirar pessoas, ser inspirada por pessoas, ter novos conhecimentos. Então eu valorizo muito isso, fico muito feliz de estar podendo viver isso e de passar isso para outras pessoas que têm esse sonho de que é possível sim, basta você ter foco, determinação, dedicação e fazer o seu planejamento aí. Mesmo que você for meio doidinho que nem eu, que gosta do pinga-pinga, meio, deixa a vida me levar, em algum sentido, porque não é assim em todas as áreas da minha vida, mas eu gosto de, quando eu tô no mundo, meio que deixar acontecer. Mesmo que você seja mais, né, fazer isso aqui, dá certo. Dá mais certo ainda do que fazer o que eu faço, né? Porque você vai ter mais planejamento. Então é isso, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui não foi uma coisa informal, um bate-papo e tal. Mas para mim a minha missão foi inspirar vocês. Esse aqui não é o tema de que eu foco e trabalho com isso. Eu trabalho com marketing digital. Siga lá, @natex no Instagram. Então é isso, espero ter ajudado você, te ter inspirado e ter aqui com algumas dicas. Você pega essas diquinhas aí de Airbnb, Couchsurfing, Casal Partiu e faça a sua rota aí. Um grande abraço para você e até a próxima!